Olá, pessoal. Hoje nós vamos ver a teoria de correção de erros. Vimos na nossa última aula que vários formatos de erro podem ocorrer com bits quânticos, e isso é particularmente preocupante, porque como que nós conseguimos corrigir esses possíveis erros? Quando você não sabe qual que é o tipo de erro que pode ocorrer, né? Erros arbitrariamente desconhecidos aí são mais difíceis de serem corrigidos, né? E nós vamos ter que tentar entender um pouco como que isso vai proceder. Bom, a teoria de correção de erros, ela não acontece, obviamente, só em termos de codificação quântica, ela ocorre também para a correção de erros clássicos. Então, erros aparecem por conta de peculiaridades de cada sistema físico que está sendo utilizado. Sistemas físicos diversos, eles podem apresentar, né, situações não ideais e a partir dali introduzir com uma certa probabilidade algum tipo de erro, tá? Então, a teoria de correção de erros, na verdade, o que ela vem? A gente não trata do sistema especificamente, mas se nós formos codificar aquela informação, seja ela para transmissão, né, em comunicação ou mesmo em computação, você tem que prever, né? Você tem códigos de correção que prevêem a ocorrência desses erros, né? E se eles ocorrerem até um determinado limiar de probabilidade, você consegue corrigi-los, tá? Então, tem um link, foi colocado uma aula anterior que fala explicitamente dos canais, né, e explícitos que usamos anteriormente na situação para mostrar a situação clássica, né? Particularmente o de bit flip, e quando que a gente consegue, como que a gente consegue corrigir, né? Então, no código, nesses slides, nessas aulas que são linkadas aí, uma aula suplementar a essa, tá? O foco é voltado, né, à teoria de comunicação de forma geral, né? Já que, no fim das contas, vimos, né, que quando você tem um erro, você introduz um canal, né, que é ruidoso. Esse canal ruidoso, ele faz justamente isso. Você tem uma informação inicial que você usa para transmitir a sua mensagem, né, o próprio estado, e essa informação deve chegar a um receptor, né, por esse canal que é ruidoso, de preferência chegar de forma intacta, né? Então, isso foi bastante discutido, né, em teoria de informação. O Shannon definiu os limites da capacidade com que você pode fazer isso. Então, nessa aula de hoje, a gente vai, na verdade, introduzir um pouco dessa teoria, mas rapidamente revendo aí quais que são, né, como que são os códigos de correção de erro clássico e quais que são os problemas da gente implementar essa correção de erro em sistemas quânticos e como que a gente contorna esses problemas, tá? Bom, bem, né, o primeiro canal que a gente vai analisar é aquele de bit flip, né? No caso clássico, a gente chama, na verdade, de canal binário simétrico, e é aquele que introduz um certo erro com uma probabilidade P, né? Ou seja, vimos que a nossa probabilidade condicional do estado ter sido zero e continuar zero, né, no output, ou seja, do estado continuar intacto, vai ser dado por 1 menos P, né? E aí a probabilidade dele inverter, né, é P, né? Então ele inverte com essa probabilidade, né, P. Então, a maneira de você corrigir isso, a maneira mais simples, é você, né, obviamente, se você tem uma probabilidade P, você poderia buscar melhorar as qualidades físicas desse seu sistema, isolando mais, tentando, né, gastando um pouco mais aí com a arquitetura, para poder fazer com que o sistema fique mais isolado, né, e de tal forma que você diminua os erros. Mas muitas vezes isso é muito custoso ou é impossível de se realizar. Então, os códigos de correção de erro, eles, na verdade, tentam prevenir, né, a ocorrência desse erro até um determinado limiar, em que você tem aí um balanço entre custo-benefício, né, de implementar códigos junto com uma melhoria aí da sua arquitetura, tá? Então, é isso
É isso que se faz em sistemas de comunicação e computação de forma geral, tá? Então, no caso do código de repetição, que é o mais simples deles, né, o mínimo possível é uma repetição R3. O que, que nós fazemos? A cada bit que é, né, implementado dessa forma, que sofre independentemente, né, uma probabilidade de ser invertido no canal binário simétrico, nós repetimos esses bits, tá? Então, o nosso código representado aqui, né, por C, código R3, de repetição, né, 3 de 3 vezes, ele repete cada estado desse do bit, seja ele o que for, 3 vezes. Quando você transmite pelo canal ruidoso, né, admitimos, né, que né, nessa cadeia aí de 3, nessa sequência de 3 bits, pode acontecer um único erro. Nós vamos ver o que vai acontecer quando ocorrem 2 erros, né? Na verdade, o nosso código de correção falha e aí a gente vai calcular a probabilidade agora de ocorrer um erro nesse código, tá? Então, o erro seria proveniente da inversão de 2 ou 3 bits, já que eu tenho 3 ao todo, tá? Então, mas se ele inverter um, ele vai funcionar, e é isso que nós vamos analisar. Então, no caso do canal ruidoso inverter um desses bits, por exemplo, né, estamos olhando aqui, eu tenho inicialmente a sequência 000 ou 111, ele inverteu o último bit, né, então ficou 001 e 110. O procedimento a ser realizado, né, obviamente de maneira automática, ou seja, a gente implementa aí um elemento de circuito ou mesmo, né, de um algoritmo para interpretar, né, a maioria, você, né, faz um voto de maioria, porque a maioria deles aqui é 0 e não 1, e, portanto, nós pegamos a maioria que é 0 e corrigimos, né, veja que nós corrigimos o erro, tá bem? Então, obviamente, né, existe um procedimento aí em que a gente faz esse voto, né, da maioria, onde que a gente obtém, né, essa informação a respeito, né, de qual desses bits aí realmente são aqueles que foram invertidos, tá? Então, obviamente, isso aparece, né, arbitrariamente no primeiro, no segundo ou no terceiro bit, mas o mais importante é que, de acordo com o voto da maioria, nós corrigimos esse erro de forma, né, arbitrária. Então, no caso, qual que é a probabilidade de ocorrência de erros em R3? A probabilidade de ocorrência de erros em R3, né, só um ponto importante, por que começamos com R3 e não com R2? Para poder ter uma maioria, obviamente. Então, sempre, né, vamos ter, né, utilizando números que sejam números aí ímpares, né, para a gente poder ter uma maioria, e mais do que isso, o menor deles vai ser o R3, já que R1 seria correspondente a não fazer nenhuma repetição, eu tenho um deles só. R3 eu tenho 3, né, para poder ter 2, né, que no voto da maioria eu posso inferir sobre qual dos bits, na verdade, está errado, né, e descartá-lo. Bom, na probabilidade de erro do R3, como eu falei anteriormente, ela é, na verdade, computada quando ocorrem inversões de 2 bits ou de 3 bits, né? Então, no caso de 3 bits, o que a gente teria, né? Seria aquela probabilidade de ocorrência, né, em que todos os 3, né, fossem invertidos, tá? Com uma certa probabilidade P, né? Então, portanto, quando eles são invertidos, isso, né, eu tenho a ocorrência de erro em cada um dos bits é individual, ou seja, ela não depende dos outros, portanto, eu posso tratar cada um daqueles bits como se fosse passando por um canal ruidoso desse, cada um deles inverte, é invertido com probabilidade P, né, que é o que a gente viu no caso do canal, né, do canal binário simétrico, tá bem? Bom, no caso nosso, da probabilidade de ter 3, significa que os 3 inverteram, então a probabilidade é P elevado à terceira. Já a probabilidade de 2 só inverterem, eu vou ter, né, que 2 deles inverteram, P ao quadrado, e um deles não inverteu, que é 1 menos P. Só que qual deles não inverteu? Eu tenho 3 possibilidades.
por isso, né, pode ser o primeiro, pode ser o segundo ou pode ser o terceiro. Então, a gente tem 3 vezes, né, ao todo, todas as possibilidades de permutação de ocorrência e não de erro, né, em 2 bits e ocorrência de erro em 1 bit. Tá? Então, quando somamos essa probabilidade de ocorrência de erro, temos que essa probabilidade vai me dar a probabilidade de ocorrência de 2 bits invertendo e de 3 bits invertendo, me dá essa relação com a própria probabilidade P de ocorrência de inversão de bit individual, que é 3p ao quadrado menos 2p ao cubo. Então, observamos, né, que essa probabilidade de ocorrência de erro, né, agora, utilizando esse código, né, a gente pode observar imediatamente por essa expressão que essa probabilidade de ocorrência de erro do código com o código, né, você pode dizer, vai ser menor do que aquela probabilidade de ocorrência de erro de bit individual, se a nossa probabilidade de ocorrência de bit individual for menor do que meio. Tá? Então, quando você plota, né, nessa figura, tá? Está cortando um pouco aqui embaixo, mas dá para ver claramente que essa reta aqui, eu estou plotando a probabilidade de erro versus a probabilidade de erro de bit individual. Então, você vê que eu tenho essa linha reta na diagonal, ela claramente representa a própria limiar que eu tenho para a probabilidade de ocorrência de erros de bits individuais. Mas, né, quando você plota aqui a probabilidade de erro, que é essa curva preta que está aqui na figura, você vê que essa probabilidade de erro ela sempre vai ser menor, né, do que a minha probabilidade de ocorrência de erro de bits individuais, né, contanto que essa probabilidade de erro de bits individuais seja menor aí do que meio. Tá? Então, ele funciona, tá? Claramente funciona bem. Né? Para a situação posterior, em que a probabilidade de ocorrência de erro é maior do que 50%, a gente tem uma inversão aí né? Então, vai ter mais chance daqueles bits serem invertidos, né? Então, portanto, há muita chance de eu conseguir a situação que 2 invertam e 3 invertam, então, portanto, o meu código deixa de ser eficiente. Então, a gente tem esse limiar de probabilidade para poder trabalhar, né? Então, se eu garanto com as características físicas do sistema que a probabilidade de erro seja no máximo de 50%, que é bastante, né, eu consigo ter um código de repetição, né, que seja aí eficiente. Tá? Bom, esse não é o único. Existe um código chamado são uma classe de códigos chamados códigos de blocos. Códigos de blocos são aqueles que utilizam-se, né, da redundância da informação de maneira bastante esperta para a gente conseguir, na verdade, proceder com esse mesmo protocolo de correção, código de correção de erro. Então, o mais simples dele, né, e um bom exemplo único que a gente vai usar aqui é o código 7.4 de Hamming, e ele se utiliza ao todo de 7 bits para cada 4 bits da mensagem. Tá? Então, quando você tem os bits da mensagem codificados em S1, S2, S3, S4, nessa ordem, né, você adiciona mais 3 bits, que são chamados de bits de paridade T5, T6 e T7, também organizados, né, de acordo com esse diagrama, de maneira bem interessante. Então, digamos que a nossa mensagem, né, como eu disse, são 4 bits de mensagem, portanto, digamos que eu tenho uma sequência de bits 1000, tá? E essa é a mensagem a ser transmitida. Quando a gente coloca, né, substitui na posição de S1, S2, S3, S4, nós vamos ter 1000, mas eu tenho meus bits de paridade 1, 0 e 1, tá? Por que que eles são 1, 0, 0 e 1? Porque nós colocamos esse valor desse bit sendo 0 ou 1, dependendo da paridade contida naquele círculo. A paridade de cada círculo deve ser, né, contida em cada um desses círculos, deve ser necessariamente par. Né? Então, portanto, nesse aqui, eu tinha 1 aqui, inicialmente, eu tenho que adicionar 1 no bit de paridade 5, de tal forma eu tenho uma paridade par. Tá? Então, eu tenho 2, né? 1 e 1, 2.
eu tenho mesma coisa aqui nesse outro círculo, tá? Então, eu também tenho que adicionar um nele. E por que que eu não adicionei nada nesse? Eu coloquei 0, porque ele já era par, é 0, tá? Então, portanto, né, eu tenho aí, eu substituo por 0, não preciso fazer nada. Então, T6 é 0. E isso é muito interessante, porque ele consegue, né, permite a gente também, né, corrigir o erro. Então, por exemplo, quando nós observamos na codificação, né, a gente observa que existe aí uma inversão de bit, por exemplo, nesse daqui, né, nessa posição, que era a posição da nossa mensagem S2, o que eu posso observar, né? A gente observa imediatamente que eu tenho um, né, daquela minha codificação inicial, né, e eu tenho um aqui também, alguma coisa está errada com a paridade, né, desse círculo, né? Então, mas vamos olhar os outros. Eu tenho aqui 1 e 0, né? Então, a paridade desse aqui também está errada. A paridade desse não. Então, a gente não pode, né, mexer em nada que esteja, né, tem uma superposição com ele. Mas, né, eu observo que se eu tenho, né, um erro nesse círculo e nesse daqui, obviamente há um erro, né, na intersecção entre os dois apenas. A intersecção exclusiva, né, ou seja, que não envolve o terceiro círculo aqui, é só esse aqui. Então, portanto, basta inverter esse bit. Tá? Mesma coisa vai acontecer aqui nesse caso C. Por exemplo, eu tenho um bit, né, eu tenho 1, 0, 0, está errado a paridade aqui está certo, aqui está certo também, né? Então, portanto, vai ser exclusivamente desse bit aqui. Tá? E por fim, né, se eu tiver, por exemplo, um caso de um erro, né, aqui a gente vê que o sistema, né, o código identifica, porque a paridade desse círculo está errada, a desse está errada também, e a desse está errada, então deve ser na intersecção dos três, já que os três estão errados. Tá? E a gente só inverte esse bit e corrige a nossa informação. Tá? Então, na verdade, para todos, né, para todos os possíveis mensagens, a nossa codificação, né, vai ser essa aqui. Então, veja só que nós temos uma lista em que todas as possíveis mensagens são elencadas, junto com as possíveis codificações, né, os T's, onde eu tenho as mensagens nos primeiros bits, né, e os bits de paridade nos bits finais, dos quinto ao sétimo. Tá? Então, existe uma informação bastante importante, né, que me diz, né, onde está ocorrendo esse erro. Né? Isso é interessante, tá? Já que eu tenho uma coisa chamada síndrome, né? Um elemento que é chamado síndrome, que é uma sequência de bits que me diz se está acontecendo algum erro e onde ele está acontecendo. Tá? Então, vocês veem que, por exemplo, o cálculo da paridade aqui, né, eu tenho que, de alguma maneira, desenvolver uma forma automática, né, algorítmica, para a gente conseguir identificar isso em todas as situações. Então, para esse caso do código de blocos, né, a gente identifica isso procedendo, né, com uma relação de uma matriz de transformação, né, entre esses estados. Então, eu tenho a minha mensagem, né, S original, eu tenho uma matriz de codificação, que é o G transposto. Essa matriz de codificação ela é composta pela identidade em alguns elementos, né? Novamente, lembrando que eu falei, né, dei uma descrição melhor disso na aula que foi linkada aqui abaixo, tá? E eu tenho a minha matriz de paridade, tá? Que é descrita 4x3, descrita aqui, tá? Então, essa transformação de codificação, leva a minha mensagem que tem 4 bits, na minha mensagem codificada que vai ter 7 bits, tá? Então, é esse o procedimento que a gente faz. Quando você, né, procede e com, né, a adição da sua mensagem após o efeito do ruído, por exemplo, aqui eu estou invertendo um único bit, esse segundo bit aqui, tá? A gente tem uma soma módulo 2, que vai me levar
né, a esse novo estado que está aqui. Agora, quando aplicamos, né, temos aquela nossa aplicação, temos a minha codificação, repetindo exatamente o que eu tenho anteriormente, e tenho agora o meu vetor, né, coluna Z, que vai ser aquele que representa a síndrome. Como que eu procedo, né, para encontrar essa síndrome? Eu tenho, na verdade, que ter uma matriz H, que é escrita como sendo uma paridade I3, nessa forma, tá? Então, perceba que ela né, é uma matriz com 7 linhas e 3, né, 7 colunas e 3 linhas, né? E tenho que ter essa matriz, né? Qual que é essa matriz? Ela deve ser tal que quando eu multiplicar H pela minha, por T, né? Pela minha mensagem codificada, eu devo obter, né? Uma matriz, ou seja, um vetor coluna, identicamente zero, tá? Então, todos os elementos zeros. Isso só é possível, né? Já se H vezes T, né? Onde T igual a G transposto vezes S, né? Seja zero. Isso só vai ser possível, na verdade, se o próprio H vezes G transposto for zero, né? G transposto sendo zero, nós temos que R, né? Lembra o que era R? É a minha mensagem codificada após o ruído, vai ser GT vezes S, ou portanto T, mais o vetor de ruído, que é esse aqui, o N, né? Que vai me dar T vezes N. Portanto, necessariamente eu devo ter que H que multiplica R vai me dar H GTS, GTS, né, foi tal que eu obtenho HGT, né, sendo zero, portanto essa quantidade vai me dar zero, isso não dá nada mais do que H vezes o vetor de ruído. Então, portanto, ele identifica, né, HN com o nosso vetor, que é a síndrome. Então, a síndrome é identificada por intermédio disso. Quando eu multiplico H-1 pelo vetor Z, eu identifico onde está, né, aquele elemento que incluiu o ruído. Obviamente, né, apesar do cálculo um pouco mais complicado, né, do que o código de repetição R3, quando você junta todos esses elementos, né, o que é interessante é que você consegue, né, automatizá-los, ou seja, colocar, né, num computador de forma algorítmica no seu sistema de processamento, de tal forma que você corrige isso automaticamente, você não precisa ficar fazendo. Então, o código de blocos, existe uma variedade de código de bloco, né? O código de Hamming é um deles, né? E esse aqui é o mais simples deles, e ele permite que você corrija esses erros com uma certa probabilidade aí, né? De, né, de tolerância, né, de erro, tá? Então, quando você procede com esse procedimento aqui, digamos que a gente tem os nossos bits, né, da mensagem aqui codificada né, em todos os pixels dessa imagem, tá? Eu somo os bits de paridade, seguindo aquele procedimento. Quando eu passo pelo canal que tem uma probabilidade de ocorrência de erro de 10%, os bits da mensagem mais, né, de codificação de paridade são todos bagunçados, aleatoriamente, cada um deles, individualmente. Eu tenho aí, né, após a decodificação da mensagem correção de erro, eu tenho uma mensagem que né, dá para ver claramente que ela tem menos erros do que a minha mensagem original com ruído que passou pelo canal, tá? Então, o código funcionou. A probabilidade de erro por bloco, não vou calcular aqui diretamente, ela me dá, né, 0,07, se a probabilidade de ocorrência de erro era igual a 0,1, ou seja, se era 10%, eu fiquei só com uma probabilidade de 7%. Ele reduziu bastante, né? Agora, a minha probabilidade de ocorrência de erro ainda está próxima da probabilidade de ocorrência de erro, né? Para cada bit individual. Só que tem uma vantagem muito grande. A taxa com que transmitimos os bits foi grande, porque eu precisei, né, de 7 bits para transmitir 4 bits, tá? Lá
Nos códigos de repetição, se eu continuar, né, eu tenho o R5, o R7, eu vou transmitir sempre 5 ou 7 bits para conseguir mandar um intacto da minha mensagem, tá? Então, essa é a vantagem desses códigos de bloco, porque tipicamente eu tenho aí uma taxa de transmissão muito importante. E a taxa é algo a ser considerado, né? Na verdade, se você plota, né, nessa figura todos os possíveis códigos né, alguns códigos de bloco, BCH, código de Hamming 74, colocado aqui nesses quadradinhos, tá? E se você coloca, né, primeiramente o código R1, que é aquele que eu falei, né, que eu repito, a minha mensagem é mandada uma vez, é óbvio que se eu tivesse um erro de 1, né, de 10%, né, ele vai me dar, né, o próprio erro que vai me dar o 10%. Então, quando eu repito 3 vezes, eu reduzo aqui a minha probabilidade para um valor bem pequeno, quando eu tenho taxa de probabilidade de erro, né? A probabilidade de erro é igual aí a 10%, então eu reduzi, né, a em torno aí de 0,03, ou seja, 30%. Ele é mais vantajoso, por exemplo, que o código de Hamming. Só que tem, né, um prejuízo. Quando a gente olha aqui a probabilidade de erro comparado com o que está aqui, que é a taxa, né, essa taxa está significando quantos bits eu mando, né, no denominador para conseguir ter, né, os bits na minha mensagem intacta. Então, no código de Hamming, nós vimos que era 4 dividido por 7. No caso do R3, né, eu tenho 1 dividido por 3. Tá? Então, obviamente, a taxa também vai ser muito menor. E assim por diante, né? A taxa com que eu envio esses bits, né, de repetição, por exemplo, né, vamos olhar para eles, elas, né, vão, né, cada vez indo mais próximo de zero, né, mas eu também, né, tenho a vantagem que eu estou reduzindo a probabilidade de ocorrência de erro nesses códigos. Essa figura é a mesma coisa, só que numa escala logarítmica, só para mostrar como que vai acontecendo. Então, preste atenção que esse sentido dessa seta, ele está mostrando os códigos que são mais úteis, ou seja, são aqueles que reduzem a probabilidade de ocorrência de erro, mas que mantêm, de alguma forma, a taxa, né, grande também, porque se ela for ficando cada vez menor, isso não é interessante para a gente, né? Existe, na verdade, né, se você observar essa figura, existe uma região que ela não é atingida por esses códigos, né? E, na verdade, a grande questão é se existem códigos que podem atingir essas regiões, já que elas são interessantes, né? Essa região que está por aqui, ela é uma região interessante, porque eu teria códigos, né, de correção de erro com taxas grandes e com probabilidades pequenas de correção, né? Então, e outra pergunta, né? Será que, por exemplo, quando eu, né, tiver nesse limite em que eu tenho erros arbitrariamente pequenos de correção, de código de correção, eu também tenho uma taxa, né, que vai a zero, né? Se ela for a zero, tipicamente a gente, né, teria problemas aí para corrigir erros, né, com uma tolerância bem pequena, né, na verdade, com probabilidade de ocorrência de erro bem pequena, tá? A gente sempre teria que mandar, né, a uma taxa muito pequena também, ou seja, mandar muitos bits para conseguir mandar um intacto, né, na nossa codificação, tá? Então, existe, né, uma maneira da gente computar isso que né, é, é mais interessante, tá? E eu vou falar sobre ela, mas o melhor, né, que existe, né, na verdade, que foi calculado pelo Shannon em 1948, é que isso que é importante, né? Independentemente de qual vai ser o código que você vai utilizar, né, a informação pode ser comunicada através de um canal com ruído a uma taxa que, na verdade, é diferente de zero. Isso que é interessante. Então, existe uma taxa, a taxa mínima que você pode dar a um determinado canal, você pode mandar a uma taxa mínima sem erro, com erro arbitrariamente pequeno, tá? Ou seja, nulo, por exemplo, né? E essa taxa é dada aí pela capacidade, né? Máxima é dada pela capacidade do canal, tá? Que é dado, né, pelo máximo
da informação mútua da minha mensagem transmitida e da mensagem recebida, tá? Isso é um outro assunto, né? Mas o importante é saber, né, que a gente tem aí uma grande gama, né, de códigos que o ideal seria que você, né, conseguisse mandar essa taxa ideal, ou seja, que é a taxa da... Eu não consigo mandar com taxa maior do que a capacidade do canal com erros arbitrariamente pequenos. Para mandar com taxas maiores do que a capacidade do canal, eu tenho, né, que mandar aí com probabilidade grande de ocorrência de erro, então, portanto, né, estaria numa situação meio perigosa, né, para, né, transmissão aí da minha mensagem de forma intacta, tá? Bom, limite de Hamming é importante. O limite de Hamming, ele me diz o seguinte: seja uma palavra de codificação de n bits, né, sempre na situação clássica. M bits codificam a mensagem e K bits são utilizados no código de checagem de erros. Então, são aqueles, né, aqueles que são utilizados, por exemplo, os 3 lá da paridade, né, do código de Hamming 7.4. Então, eu posso ter as seguintes possibilidades, aliás, né? Primeiramente, eu tenho nenhum erro, né, ocorrendo nessas possibilidades dos n bits, ou posso ter um erro, né, e a posição desse dado na minha informação pelo código de checagem de erros de acordo com a síndrome. Então, no fim das contas, o número de possibilidades vai ser igual a, eu vou ter n mais 1 elementos, né? Então, n mais 1 elementos em todas as possibilidades de inversão. Então, o número de possibilidades dos k bits de checagem é dado como sendo 2 elevado a k, né? 2 elevado a k, porque cada um deles pode ter valer 0 e 1, cada um deles independente. Então, se eu tenho k bits de checagem, eu tenho 2 elevado a k. Então, o limite de Hamming, ele é um limite importante, que ele me diz que o número, né, de possibilidades dos bits, né, k bits de checagem, deve ser sempre, né, maior ou igual ao número total de possibilidades que eu tenho, né, de todos, né, para todos os n bits, tá? Então, obviamente, sendo um número maior ou igual, ele não é limitado superiormente, mas ele é limitado inferiormente, né? O ideal seria que a gente tivesse a igualdade aqui. E, de verdade, né, a igualdade diz para a gente que a gente está tendo os códigos mais eficientes de correção de erro. Então, o limite de Hamming, ele me diz isso, né? Novamente, não me diz quais são os códigos mais eficientes, mas se você conseguir um código, né, que você consiga com essa igualdade, você está tendo, né, o código eficiente. Então, observa que você nunca vai conseguir, né, um código de correção 2AK, né, que seja menor do que essa quantidade n mais 1, tá? Você pode até tentar, né, pode brincar com os números, mas você não vai, né, conseguir encontrar. Ok? Bom, e códigos de repetição quânticos. Então, vamos falar, né, inicialmente sobre um caso específico, que é o código de repetição. No caso do código de repetição, a gente tem o seguinte problema: eu tenho um estado psi, que é um estado, né, de superposição de elementos da minha base, né, de bits quânticos 0 e 1, com amplitudes arbitrárias, né, A e B. Eu não conheço A e B, já que ele tem que ser arbitrário. Então, existe, né, um problema, né, que é a impossibilidade de eu copiar estados, né, arbitrários, tá? Então, existe um teorema, que é o teorema da não clonagem, que impede a gente de fazer essa repetição desses bits, como eu fiz no código de repetição R3, tá? Então, a não clonagem, como que a gente consegue mostrar esse teorema da não clonagem? Então, vamos supor, né, por absurdo, na verdade. Então, vamos provar isso. Vamos supor que eu tenho um estado psi e que deve ser copiado, né? E eu tenho aí um estado S do meu sistema auxiliar, que é o sistema, né, que eu vou copiar, né? Então, você tem uma mensagem numa folha de papel, num livro, tem a sua página em branco preparada em estado em S, você quer copiar aquela informação, né, nessa página em branco, substituir S por psi.
Então, eu vou fazer uma hipótese, né? Tudo que a gente faz com sistemas quânticos, principalmente em estados puros, são dados, né, por operações unitárias. Então, operações unitárias, eu tenho que encontrar uma operação unitária que faça o seguinte: traga esse produto tensorial de dois estados, psi e s, né, para um estado, né, uma operação que faça alguma interação entre os dois, né, esses subsistemas, de tal forma que posteriormente eu copio, né, esse estado S, ele é levado a um estado psi após essa evolução, tá? E essa máquina, né, que vai fazer essa cópia, ela deve funcionar para qualquer, né, informação. Se eu tivesse, né, qualquer informação naquele papel original, independente da informação, ela deve copiar para aquele papel em branco. Então, portanto, se funcionou em psi, também deve funcionar no estado phi, tal que quando temos aqui essa cópia, né, atuando agora em phi e s, eu devo ter, né, impresso no lugar de S, o meu estado phi, tá? Então, agora, se a gente agora proceder, né, com o produto interno entre esses estados evoluídos, né, e copiados, né, nós vamos ter o Dagger U, né, ensanduichado pelo primeiro estado, que é psi-S, e o estado phi-S. Né? O que nós obtemos por fim? Bom, o Dagger U, né, isso é igual, essa é uma operação unitária, portanto, o Dagger U é igual a 1, né, a identidade. No fim das contas, eu tenho o produto interno entre psi e phi, e o produto interno entre S e S, que era o estado inicial da máquina. Né? Vamos assumir aí que eu tenho ortonormalidade desses estados da máquina, então isso me dá o produto interno da 1. Então, portanto, o que me sobra, né, é simplesmente, né, agora o psi, phi, né, que está, né, multiplicando, né, por si. E eu tenho, por exemplo, SS, tá? Que pode estar aí também multiplicando, né, por SS. Mas, do segundo lado, o que, que eu vou ter? Né? Então, isso que é importante. Essa igualdade aqui, ela está aqui porque, na verdade, o estado foi copiado, né? Aqui, de acordo, eu tenho psi, psi, e eu tenho phi, phi desse lado. Então, portanto, o produto interno, né, do lado direito deveria ser o produto interno entre φ e psi ao quadrado. Tá? Então, reduzindo, portanto, essa transformação a essa daqui. Tá? Então, se a gente faz aquela hipótese que esse é um estado normalizado, S, produto interno de S com S dá 1, eu tenho, né, que essa máquina, isso é possível se somente se o produto interno entre psi e φ for igual ao próprio produto interno ao quadrado. Né? Então, se você pensar sobre isso, a única possibilidade que você vai ver que isso vai ser possível é naquela situação em que o próprio φ é igual ao psi, ou em que φ for ortogonal a psi, porque quando φ for ortogonal a psi, esse produto interno vai dar zero, né? E zero ao quadrado, obviamente, é igual a zero mesmo, né? Então, a gente não tem problema. Então, o que, que a gente aprendeu? Que essa operação unitária permite copiar apenas estados que são ortogonais entre si. Tá? Então, eu não consigo copiar um estado arbitrário né, A0 mais B0 com um unitário. Né? Eu só vou conseguir copiá-lo se eu tiver, né, um outro estado. Vou utilizar essa máquina para copiar um estado que seja ortogonal a esse. Tá? Então, estados tipicamente arbitrários aí não podem ser clonados também, né, né, de forma geral. Tá? Então, mas espera aí, nós podemos copiar, né, estados que são ortogonais entre si. Então, isso talvez tenha alguma vantagem. No caso em que utilizamos essa não clonagem, por exemplo, para bits, né, para bits quânticos, a gente tem uma vantagem, porque eu tenho um conjunto aí, né, de estados ortogonais entre si que justamente satisfazem, né, a nossa base aí de codificação. Então, por exemplo, se essa máquina, né, que produz esse operador unitário de cópia, copia 0, ela também copia 1, né? Então, isso é uma vantagem. Ou, se ela copia aquele estado mais, né, que é autoestado de sigma x, que é 1 sobre raiz de 2 de 0 mais 1,
ela também copia o estado menos, que é 1 sobre raiz de 2 de 0 menos 1, tá? Então, essa é uma vantagem. Então, podemos aí pensar numa, né, a estratégia de correção de erro e use apenas cópias de estados ortogonais, tá bem? Bom, posteriormente vamos falar então agora do canal binário simétrico quântico, que a gente chama aqui, né, de bit flip. Nós já vimos anteriormente, na nossa aula anterior, vimos lá que existe esse ruído, né? Em sistemas quânticos, tipicamente os ruídos são piores, porque temos mais tipos, né, de erros. Então, ela é, né, codificada, como que a gente entende esse canal de bit flip? Ele é entendido pela representação de soma de operadores com esses dois operadores E0 e E1, essa forma. O nosso mapa de atuação, né, a operação é feita com a representação de soma de operadores, ele me resulta nesse estado que está aqui, e, portanto, né, eu tenho, né, esse estado como sendo o meu estado resultante. Agora, em vez de proceder com a cópia do meu estado, o que eu vou fazer? Eu vou copiar os estados de base. Isso é muito simples, basta incluir estados preparados em zero, né? Esses estados preparados em zeros, que são dois elementos de cópia, novamente vou copiar 3, né? Para 3, para mínimo, para ter um voto da maioria. Eu vou simplesmente copiar esses estados, né, agora nesses outros 2 bits. Então, é fácil de ver, por exemplo, aquele nosso estado psi, que era A0 mais B1, ele foi copiado por um estado, um psi lógico, né, que nós chamamos lógico porque ele codifica a minha informação mais, né, o código de correção de erro, como a gente já vai ver, né, num estado que é A000, B111. Então, agora, se ocorrer uma probabilidade de inversão de bits desses, né, bits quânticos individualmente, que estão, né, aqui, a partir desse momento aqui, eles estão evoluindo individualmente, a gente vai poder, né, corrigi-los, tá bem? Então, primeira maneira de proceder, né, é identificar a síndrome. Então, primeiramente, né, a síndrome identifica se ocorre algum erro, né, um erro, na verdade, né, nesse estado de codificação psilógico, né, e onde, né, ele vai ocorrer. Então, o erro é determinado pelas seguintes projeções. Eu tenho a seguinte projeção, que eu vou chamar de P0, né, onde eu tenho a soma dos projetores 000 mais 1, 1. Isso significa que eu tenho nenhum erro. P1, onde eu inverto o primeiro bit, né, sobre esse P0, então tá vendo que eles são invertidos. P2 eu inverto o segundo bit, o terceiro eu inverto o terceiro bit dessa mesmo conjunto de projetores, tá? Então essa é a maneira da gente identificar essa síndrome. A síndrome contém informação sobre qual erro ocorre, mas não, né, causa nenhuma mudança do estado. A gente ainda deve, de alguma forma, corrigir, né? Então, por exemplo, vamos supor que psi-L, né, seja mudado aí para um psi'-L, tá? De tal forma que eu inverti o bit, o primeiro bit, tá? Só, digamos que o erro introduzido foi uma inversão do primeiro bit sobre aquele nosso estado lógico. Então, vai me dar A100, B011. Então, portanto, quando eu utilizo esse estado psi' e calculo com todos aqueles projetores, né? Eu ensanduícho aqueles projetores por esses estados psi', todos vão dar 0, menos o P1, que vai me dar 1, tá? Então, ela, né, repetiu aí, né, me deu a informação da posição de inversão de bit, né? Importante, só de inversão de bit. Mas ela não contém nenhuma informação quem é A e B, ou seja, não contém informação sobre o estado psi, tá? A correção, como é que ela se realiza? A gente utiliza o valor da síndrome, né? Por exemplo, P1 foi o único que deu 1, e a gente aplica a própria operação de inversão de bit naquela posição, tá? Então, é muito fácil. Então, quando temos, né, por exemplo, canais, né, independentes, né, que é exatamente o que aconteceu para aquela situação da inversão de bit, para aqueles bits individuais, o que eu tenho que fazer é proceder, né, repetir aquele canal, que é o resultante dos canais independentes 1, 2, 3 sobre os bits respectivos 1, 2, 3,
eu tenho, né, que cada um desses canais é um canal daquele de inversão de bit, como a gente viu, né, anteriormente. Então, a correção vai ser um novo mapa que simplesmente vai tomar sobre esse meu estado final, esse meu efeito, né, procedendo da mesma maneira, né? Só que agora, né, ela vai ser explicitamente, né, uma projeção agora, né, em PI, ou seja, o elemento em que ocorreu a síndrome multiplicado pelo próprio inversão de bit naquele próprio elemento, ou seja, né, com base na síndrome a gente multiplica, né, e corrige qual que ele vai ser. Veja que se eu tiver, né, PI, né, agora para F2, né, e o erro não aconteceu naquele elemento, nada vai acontecer, então eu teria que ter, né, uma atuação de uma identidade, né, nessa situação, tá? Então, isso é interessante, né, porque a gente consegue, na verdade, corrigir, né, esses erros. Mas, né, existe um problema, nem todos os estados se comportam aí da mesma forma sobre o efeito de ruído. Portanto, quando eu atuo, por exemplo, quando eu atuo a inversão de bit no estado 0, eu obtenho, obviamente, o bit 1, mas quando eu atuo a inversão de bit sobre o estado de superposição de 0 e 1, eu obtenho o mesmo estado, ou seja, ele não afeta, já que esse estado é um alto estado do sigma x, né? Então, significa que essa análise que a gente acabou de fazer, ela é sujeita a falhas. Como que a gente melhora? Utilizando uma quantidade que é chamada de fidelidade. A fidelidade, ela não é nada mais do que o produto interno entre aquele estado que nós temos, né, psi, eu ensanduícho ele, né, e o estado, né, que é obtido né, após, né, o meu canal. Tá? Então, tipicamente, isso pode ser um estado misto, né, mas é importante que temos esse estado puro e podemos proceder com isso. Então, o objetivo da correção de erro vai ser aquele que aumenta a fidelidade em que a informação quântica é armazenada ou transmitida até o máximo, ou seja, eu tenho o máximo da fidelidade, que é 1 quando esse estado Rho, né, a gente pode observar que é quando esse estado Rho for igual ao próprio psi. Tá? Então, no bit flip, eu tenho aquele mapa, né, de transformação, né, de inversão de bits sobre o estado psi era esse aqui, tá? E a fidelidade, quando a gente calcula entre ambos, né, vai ser imediatamente calculada, deve ser maior do que zero, a minha fidelidade, né, vai ser zero, se somente se, né, eu tiver os estados, né, ou 0 ou 1 aí, né? Então, F mínimo tipicamente é dado como 1, né, menos P, a minha fidelidade mínima. Código de correção de erro, né? Agora, calculando, né, para essa situação, né, eu tenho aqui, né, a minha probabilidade de inversão de bits, né, novamente calculado, né, a situação em que eu tenho, né, a probabilidade de erro de ocorrência, né, de 3 bits, né, invertendo e de 2 bits, né, invertendo, o limite inferior, né, para f vai ser dado, né, intermediado agora por essa possibilidade, né, mesmo produto interno que eu estou calculando para minha fidelidade, ou seja, o ρ, né, é dado esse daqui, e eu vou ter, né, essa própria probabilidade. Então, portanto, a minha fidelidade, que é dada por aquele produto interno entre o estado ρ obtido aqui, né, ela vai ser, né, produto interno com estado psi, lógico, ela vai ser dada, né, por essa quantidade, ou seja, ela vai ser maior, né, do que essa quantidade, já que essa quantidade é a quantidade mínima, né, que limita a gente, tá bem? Bom, e portanto, né, agora quando a gente plota, né, a função P com essa minha, né, fidelidade, né, a gente acaba obtendo, né, que a fidelidade mínima é aquela 1 menos 3p ao quadrado mais 2p ao cubo. Então, melhor, né, que o f, né, sem correção, né, para p menor, né, do que 1 sobre raiz de 2. Então, esse, né, vai ser a minha fidelidade mínima com essa correção de erro. Bem?
Nós vamos rever isso daqui na aula que vem, um pouco mais em detalhes, tá? E vamos passar para análise dos outros tipos de erro, tá bem? Bom, então por hoje é só e até a próxima aula. Tchau.